Não, tudo começou com uma dupla, Dedé e Didi. Ah, é? Os Trapalhões é uma coisa. Nós temos 7, eu acho que 7 ou 8 filmes que era recorde de bilheteria, era só Dedé e Didi. Ah, é? Antes do Trapalhões? Era uma dupla, Dedé e Didi. Os Trapalhões foi uma coisa que veio bem depois. Que nós começamos a fazer os Insociáveis na Record, aqui em São Paulo. O que era o Insociável? Insociáveis eram os Trapalhões de hoje. Ah, é? Só que era só com Dedé e Didi e o Sargento Pincel, que é o Roberto Guilherme, que fazia o bandidão. Sei. Ele sempre era o marido traído que vinha bater na gente e tal. Só que aconteceu uma coisa, aí nós começamos a ganhar do Fantástico. Caramba. Aí a direção chamou e falou, vocês não podem esticar um pouquinho o programa? O Renato falou, tá, e o Renato é uma loucura, né? Porque ele escrevia um programa por semana. É mesmo? Acho que o cara não dormia. Mas como eu ajudava ele em algumas coisas. Como vocês conheceram e foram para lá, para Record? Como que foi essa história? Para Record? É. Não, nós fomos primeiro para a TV Excelsior. Nós fomos contratados. Excelsior é a antiga TV. Não era. Seria hoje. Era a grande televisão no Brasil. Ah, é? Era mais do que a Globo. Mas ela virou o que depois? Depois ela fechou mesmo. Ah, fechou mesmo. Tá. Fechou. Era a maior televisão? Você pode ver, todos os grandes astros estavam lá na TV Excelsior. Caramba. Foi ali que eu consegui comprar meu carro a dinheiro. Sei. Os caras compravam apartamento e ganhavam muito bem. Né? Aí uma outra história longa, como é que nós chegamos lá. E aí, lá que surgiu os Trapalhões com uma ideia do Wilton Franco e Manuel Rodrigues. E aí os Trapalhões era Renato Aragão, era o Vanderlei Cardoso, Ted Moimarino. Eu tô me perdendo. O Excelsior foi depois do Dedé? Não, o Excelsior foi a primeira. Ah, mas já eram os Trapalhões, então? Não, eles criaram lá os Trapalhões. Ah, tá. É o Wilton Franco, tem na internet aí. Foi o Wilton Franco e Manuel Rodrigues. Tá. Criaram os Trapalhões. Então eles botaram comediantes, botaram o Ted Moimarino, que era o rei do ringue. Que a mulherada ficava loira. O loirinho, né? O loirinho de... fortinho. Mulherada ficava doida. Vanderlei Cardoso, que era o cara das meninas. E botaram o Ivon Cury para equilibrar, para falar mais, que o Ivon era o... E eu também estava. Lá. E o Didi não, né? Não, o Didi estava. Então era todo mundo? Era Didi, Dedé, Ivon Cury, Vanderlei Cardoso, Ted Moimarino. Depois o Ted... depois saiu o Ivon Cury e entrou a Vanusa. Tá. Ela entrou como irmã nossa lá e tal. E era o que? Eram uns esquetes de humor? Não, era uma história completa. Ah, é? É. Uma vez por semana? Estava escrevendo o Emanuel Rodrigues. Uma vez por semana. Era ao vivo ou era gravado? Era ao vivo, era feito ao vivo? Fazia... Rapaz, era como que é fazer ao vivo? A porta do teatro ficava... Era abarrotada? direto. Meu Deus do céu. Era uma coisa assim... Caramba. Tremenda, né? Aí quando acabou, ficou todo mundo desempregado. Mas acabou por quê? Acabou porque o governo fechou. Ué? Tinha um negócio os caras eram negociantes de café, tinha outros negócios, descobriram um negócio deles. Aí eles quebraram? E foi a televisão que melhor pagou a gente na época. Aí fechou, ficamos desempregados e tal. Acabamos indo para a praça. Eu e o Renato fizemos a praça. A Praça da Alegria? A praça nossa. Que na época era a Praça da Alegria. Praça da Alegria com o Manuel de Nóbrega. E em que canal que era? Era Record. Ah, era na Record? Era Record. Trabalhava o Carlos Alberto, trabalhava. O pai do Carlos Alberto. Dali, a direção chamou a gente para criar um programa. Aí fizemos esse programa que chamava Os Insociáveis. Quem que deu o nome, Os Insociáveis? Rapaz, o nome, filha da mãe, minha merda, né? Os Insociáveis. Sabe por que nós aceitamos? Por quê? Porque era o diretor-geral da emissora. Falou, eu tenho um nome que você vai adorar. Os Insociáveis. Nós falamos, beleza. Bom, maravilhoso. Saímos de lá falando, que merda, cara. Merda, mas era o diretor. Vai falar o quê? Era o cara do programa. E foi assim que nós... vocês estavam batendo a Globo. Começamos a bater a Globo. Eles pediram pra gente aumentar 15 minutos. O Renato falou, vou ficar doido, cara. Já estou escrevendo 15 minutos. E ele falou, e se a gente botar mais um ainda, né? Pra ficar meio... Eu falei, eu tenho uma ideia, todo filme americano, todo seriado que vem aí, vem com um afrodescendente. Eu falei, vamos colocar um. Quem? Eu falei, eu tenho, cara, era meu amigo. Mas você conhecia da onde? E é outra história.
Eu fazia um show numa boate aqui, em que quem cantava na orquestra era o Jair Rodrigues. Sei. Mas o Jair era um malucão e tal. O filho dele já veio aqui falar comigo. Já veio, né? E eu convidei o Jair Rodrigues para entrar no palco comigo. Eu falava, pô, entra no final do show, tal, você é muito malucão e tal. Você é muito engraçado. Ele falava, não, eu não tenho coragem de entrar no palco. Põe lá no... Ele não tinha coragem, ele ficava na orquestra, mas não tinha coragem de subir no palco lá. Caramba. No final, eu acabei convencendo ele de entrar e falou, mas fazer palhaçada não, eu só vou cantar. Aí ele pôs uma música de carnaval. Com uma semana, ele dominava o palco todo, filha da mãe. Aí ele falou, vou te apresentar um cara engraçado. O dia que você puder, me avisa. Aí chegou lá uma segunda-feira, que ninguém fazia nada. Eu falei, Jair, eu queria conhecer o cara que você falou. Ele falou, pô, vai almoçar comigo lá, com os originais do samba. O Jair trabalhava, o Jair Rodrigues, era o Jair Rodrigues, originais do samba, viajaram pelo mundo. O som era do originais do samba. Eles viajaram pelo mundo, sabe com quem? Com quem? Com a Elis Regina, cara. O quê? Eles faziam o quê? Eles acompanhavam a Elis? Acompanhava. Era Jair Rodrigues, Elis Regina, eles fizeram até um programa na Record. Aproximar um pouquinho aqui. Fizeram um programa na Record, que eram os dois. É? E o que fazia fundo, abria o show e tal, os originais do samba. Aí ele me apresentou o Mussu. Mussu nunca mais me largou, cara. E eu achava o Mussu Mas porque o jeito dele, vocês já se viraram amigos já de cara. Era muito engraçado. Ele era engraçado naturalmente. E ele pegou... Lá em casa, a gente tinha mania de fazer rabada, feijoada, fazia um mocotó, umas comidas meio pesadas. E ele adorava isso. Falava, Mussu, vai em casa amanhã comer o que? Um mocotó, tô lá, meu compadre, tô lá. Ele era o primeiro que chegava e o último que saía. Chegava a dormir no sofá e tal. E eu fiquei muito amigo. Aí foi quando eu tive a ideia de chamar o Mussu. Aí eu vim chamar o Renato, falou, você fala com ele. Mas ele era engraçado também, assim? É porque ele entrava no início, ele entrava nos originais de samba, e ele que dava boa noite. E ele falou, pessoal, tranquilo, sossegado. Ele falava já desse jeito? Já falava isso. Quem ensinou ele a falar isso foi o Chico Anísio. É mesmo? Ele foi fazer um programa com o Chico Anísio na escolinha, e ele falou, ele foi indicado pelo Grande Otelo. O Grande Otelo falou, tem um neguinho lá, que eu chamo ele de Mussu. O Grande Otelo que botou o nome dele, Mussu. Porque Mussu é um peixe preto escorregadio. O nome dele, qual que é o do Mussu? O Antônio Carlos Bernardi Gomes. Caramba, e Mussu é um peixe preto. Ele falou, você é Mussu, rapaz, ninguém pega em você. Escorregadio. Escorregadio e tal. E aí eu fui falar com ele. Não, mas só do Chico Anísio. O Chico Anísio, então, que deu esse toque pra ele falar. Foi. E o Chico me contou isso. Cacildes, quando eu eu fiz a escolinha com o Chico, uma época. Aí eu fui lá e o Chico, eu falei, Chico, o Mussu me falou que você que ensinou ele. Ele falou, foi, Dedê, mas foi uma coisa assim. Me veio na hora na cabeça. Eu falei, Mussu, fala aí tranquilo com S. Fala, tô tranquilo, mas põe um S. Aí o Mussu falou, tranquiles. Ele falou, isso. Fala sossegado. O Mussu falou, sossegados. Ele falou, é isso. Você não vai fazer outra coisa. Quando eu te chamar, você fala, sossegados, professores, tranquilos. E ele falava deitado, sem cair, escorregando, fazendo pose e tal. Ele brincava com essas coisas. Então foi quando eu fui ver o show dele, vi ele fazendo isso. Fazia isso, a galera ria. A galera ria. Ele contava umas coisas lá que era no duro. Cara, era meio stand-up que ele fazia, então? Era meio stand-up. Aí o Mussu entrou. Acabou entrando. Ele não queria, acabou concordando. Por que ele não queria? Ele achava que não era a praia dele? Ele falava, meu compadre, eu não sou comediante, meu compadre. Eu sou tocador de reco-reco. Eu falei, você é um grande comediante. Você é que não sabe que você é um grande comediante. Aí eu peguei, ele entrou com a gente. O Renato foi muito inteligente, escreveu as piadas certinhas para ele. Ele entrava, por exemplo, ele fez o Cozinheiro Nosso. Tá. Então, explodiu o negócio na cozinha. Aí ele entrava todo cheio de farinha, sujo, e dizia, hoje a comida vai ser diferente. O que vai ter? Hoje vai ter arroz diferente, arroz de tetes. Arroz do quê? Arroz de tetes. Ele falou, arroz de tetes, o que é isso? Não é que a panela explodiu, o arroz ficou tudo grudado no tetes.
Hoje vai ser arroz de teste. A plateia me chamava. Nossa, cara, é muito bom. Eram umas piadas assim Sim. que ele entrava. E um dia o Renato me aparece lá com um cara bem vestido, de terno, gravata, com uma voz bonita. Falou, um colega nosso aqui, Dedé, muito prazer. Ele, prazer, Dedé. Eu tinha muita curiosidade de te conhecer, com uma voz linda. Aí eu chamei o Renato, falei, quem é, Renato? Ele falou, um ator que eu trouxe aí. Mas ele vai fazer o quê? Não, ele vai fazer com a gente. Mas de quê? Ele falou, comediante. Eu falei, comediante? Ele de terno, Pô, sério. Falei, esse cara aí com uma voz bonita dessa, sério, careca, mas parecia um gerente. Ele era careca? Careca, já? parecia um gerente de banco. Eu falei, tá mais para gerente de banco do que para comediante. Aí o Renato falou, eu garanto, né? Você vai ver. Quando começou o ensaio, rapaz... Ele colocou a peruca já? Não, eu me mijava de rir no ensaio. O que ele fazia? A risada, a corrida dele. Mas não tinha o personagem do Zacarias ainda? Não, aí ele fez o cara. Aí fez a risada. Aí falava daquele jeito, Dedê. Aí ele corria, parecia um desenho animado, com cinema mudo, ele corria assim. Caramba. Eu falava, puta, esse cara é muito engraçado. E onde o Didi achou Chegou ele? A hora da gravação. Ah. O cara me aparece com uma peruca, com aqueles dentinhos. Com aqueles dentinhos. Eu não conseguia olhar pro cara. Eu olhava e dava risada. Você vê. Mas o Didi conheceu ele como? Você sabe? Ele conheceu ele fazendo um papel de Moranguinho no programa de televisão, lá na Tupi. Ele fazia um garçom que chamava Moranguinho. Já era esse personagem. Já era esse personagem. Ele só incrementou. E quem batizou o Zacarias, você sabe? Com o Zacarias, era o Zacarias. A gente tinha um galo que a gente falava nele todo dia. No programa? No programa. O Didi falava, o galo Zacarias, lá em casa, né? Sei. O galo Zacarias hoje estava na vaia. Tá pegando todas as galinhas no galinheiro. Aí o Didi falou, pô, ele não parece um galinho de briga? Eu falei, parece. Vamos botar o nome dele de Zacarias. Aí o Didi botou o nome dele de Zacarias. Caramba. Aí ele ficou com o nome do galo. Sei. Que era o galo nosso e tal. E foi assim, rapaz. Assim a junção, mas ainda não era Trapalhões. Não é, eram os Insociáveis. Ainda Insociáveis os 4. Insociáveis. Nós começamos a ganhar da Globo. E aí o que aconteceu? A Globo chamou a gente. E quando a gente foi pra Globo... Vocês estavam na Record, certo? Estava na Record. Ganhava bem ou não? Ficava sem receber, assim, um mês. É mesmo? Um mês. Eu sei de uma história aí que... ficava muito sem receber. A história do Didi. Do Didi, ele era... Conta essa história, é muito boa. Do bolo. Na Tupi aconteceu a mesma coisa, né? Foi lá, querido? Não, na TV Tupi... Tá. Tupi é a antiga SBT? Ou não é a antiga SBT, tá. Pode-se dizer. Não, eu acho que é o antiga... Né? É o antigo SBT, tá. o antiga... como é essa? Não essa que tem agora. RTV, né? A TBS? Que eles ficaram com algum... Sei. Mas o Renato, rapaz, foi gravar e eu acho que ele não tinha dormido direito, que a gente tinha viajado, ele passou mal. Caramba. Pô, aí teve que chamar o médico e tudo. No meio do programa ele passou mal. Aí paramos o programa e tal. Aí... mandaram chamar o médico, não sei o quê. Aí a direção foi lá, veio com o pagamento dele, falou, Renato, teu pagamento e tal. Falei, meu pagamento semana que vem eu vou passar mal demais de novo.